O importante avanço que a gente teve foi quando alguém teve a seguinte sacada: eu consigo representar sinais de qualquer tipo de sinal por uma soma de impulsos. E isso vale para sinal de tempo contínuo, com uma certa adaptação, e principalmente para sinais de tempo discreto, que a gente consegue ver isso claramente. Por exemplo, olha só, se a gente avaliar esse sinal aqui, ó, o que é esse sinal? Nada mais é do que uma cadeia de valores. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, quanto que vale x? Se eu falo assim, eu poderia representar esse sinal da seguinte forma: x de menos 2 vale meio, já x de menos 1 vale menos 1, x de 0 vale 1, x de 1 vale meio e x de 2 vale meio também. Então eu poderia simplesmente ter representado isso daqui, olha só, a partir de um vetor, certo? Um vetor onde tivesse esses valores, 0,5 e por aí vai. Agora, outra forma de representar é justamente representar isso aqui por uma soma de impulsos. Como isso funciona? Se a gente observar somente, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, mas, por exemplo, se a gente observar somente esse ponto aqui, olha, quem que é esse daqui? Isso daqui, olha, esse sinal aqui não é exatamente a definição de impulso unitário. Impulso unitário é aquele impulso que tem no instante zero, o valor de 1. Então isso daqui, olha, esse sinal aqui é quem? Isso aqui é um impulso unitário de n. Deixa eu desenhar bonitinho aqui, ó. Impulso unitário de n, certo? Que aqui vale 1, então ou seja, é 1 vezes n, tudo bem? 1, por que ele vale 1? É justamente x de 1. Então eu poderia chamar esse cara aqui, ó, de x de 1 vezes impulso de n, certo? De forma semelhante, quem que seria esse segundo aqui? Olha só, esse aqui seria menos 0,5 vezes impulso unitário. Só que nesse caso aqui, olha só, não é impulso de n, porque impulso de n está sempre na origem. Eu preciso deslocar isso aqui. Para deslocar isso aqui de uma unidade, aqui, olha só, eu preciso atrasar ele uma unidade, de n menos 1. Da mesma forma, então, ou seja, isso aqui vale menos meio, por quê? Porque x de 1 vale menos meio. Aqui faltou menos aqui em cima, né? X de 1 vale menos meio, certo? Então o que a gente tem aqui, olha, isso aqui seria a mesma coisa de representar x de 1 que multiplica impulso de n menos 1, certo? De forma semelhante aqui de cima, aqui, olha só, isso aqui seria meio que multiplica quem? Impulso de n menos 2, já que eu desloquei duas unidades. Ou simplesmente x de 2 que multiplica impulso de n menos 2. E por aí vai. Quem seria esse? Menos 1 que multiplica impulso. Aqui agora, olha só, o meu sinal ele precisa ser adiantado. Então, de n mais 1. Ou simplesmente, né, x de menos 1 que multiplica n mais 1. E por último, esse último aqui seria quem? 0,5 vezes impulso de n mais 2, já que ele está deslocado para o instante menos 2. De forma semelhante, seria quem? X de menos 2, que multiplica um impulso de n mais 2. Então, olha só. Deixa eu apagar aqui se não ficou muito bom. Opa. X de menos 2. Vou manter só um aqui, ó. Para não ficar muito poluído, né? Aqui, ó. Justamente, porque vamos fazer uma setinha aqui para deixar claro que aqui, olha só, x de 2 é meio 0,5, aqui é 1, certo? E aí vai. Muito bem. Então, olha só, isso significa então que eu posso escrever esse sinal aqui como quem? Ele vai ser uma soma desses 5 sinais aqui. Então, quem que vai ser esse meu sinal x de n? X de n aqui para mim vai ser quem? Vai ser justamente x de menos 2, que multiplica impulso unitário deslocado de duas unidades, mais x de menos 1, que multiplica impulso unitário deslocado de uma unidade,
mais x de 1 que multiplica impulso unitário mais x, aqui é x de 0, desculpa, x de 0, que é no instante 0, aqui fiz errado aqui, ó. X de 0, está no instante 0, mais x de 1, que é esse aqui, né? Que multiplica impulso deslocado, né, atrasado de uma unidade, mais x de 2, que multiplica impulso unitário de n menos 2. Então, ou seja, eu consigo representar matematicamente falando esse sinal x de n aqui, olha, matematicamente falando, eu posso representar ele dessa forma, né? Ou simplesmente pelos valores que eu consegui aqui, no caso é fácil da gente entregar os valores. Então, ou seja, vou colocar de outra cor aqui, ficaria aqui então, seria a mesma coisa que falar que x de n, não, aqui não está legal, vou colocar de cor mais escura, vou colocar o preto mesmo, né? X de n seria quem? Seria igual a 0,5 vezes impulso de n mais 2, mais, aqui seria menos 1, né? Menos 1, que multiplica impulso de n mais 1, mais, que seria 1, né? Impulso de n, mais, seria menos, que é o próximo negativo, menos 0,5, que multiplica impulso de n menos 1, mais 0,5, que multiplica impulso de n menos 2. Ou seja, uma outra forma de representar. Então isso tudo aqui, olha só, a gente conseguiu representar caracteristicamente falando. Existe então no nosso livro a seguinte equação, que é justamente essa daqui, ó, que fala que o x de n vai ser quem? Um somatório de x de k que multiplica impulso de n menos k. Isso para k variando de menos infinito até mais infinito. Isso para aquele intervalo que a gente tem o nosso sinal. Se a gente pegar aqui esse sinal aqui, olha só, a gente tem sinal só de menos 2 até 2. Então o que a gente teria aqui, olha, seria justamente isso daqui, olha. X de n seria um somatório para k variando de menos 2 até mais 2, já que é o intervalo que a gente tem, de x de k, que multiplica n, multiplica impulso de n menos k. Para esse caso aqui, para esse sinal que a gente viu aqui agora, vamos decompor isso aqui, somatório. Então a gente começa com k valendo 2. Então a gente teria x de menos 2, que multiplica impulso de n, menos com menos vai dar mais, então n mais 2, mais x de menos 1, que multiplica impulso de n mais 1, mais, vou colocar aqui embaixo, x de 0, que multiplica impulso de n menos 0, dá n, né? Mais x de 1, que multiplica impulso de n menos 1, mais x de 2, que multiplica impulso de n menos 2, certo? A gente só foi variando o k aqui, então, nessa equação, com cada valor. Pegamos o k igual a menos 2, que é o primeiro, k igual a menos 1, k igual a 0, k igual a 1 e k igual a 2. A gente chegou nessa equação. Percebam que é exatamente a mesma equação que a gente já tinha feito aqui, olha, simplesmente analisando o sinal. Então o que acontece é o seguinte, essa equação aqui é uma equação matemática que é justamente para definir para a gente como representar um sinal x de n através de uma soma de impulsos. Percebam que é uma notação, de certa forma, a gente bate o olho aqui, a gente acha uma notação bem difícil, bem complicada. Mas se a gente parar para fazer e entender, a gente voltar aqui, a gente vê que é bem intuitivo, é isso aqui mesmo, certo? Em sinais e sistemas, a gente vai se deparar direto com equações assim bem cabeludas. Mas se a gente for pegar a fundo mesmo, a gente vai ver que a gente está falando de um assunto até relativamente simples, certo?